mais uma aula hoje, né? Estamos praticamente finalizando nosso ano letivo, certo? Quero pedir desculpas a vocês por a gente não ter conseguido fazer o trabalho como a gente desejava, que seria as aulas presenciais, para a gente poder debater mais, para a gente fazer questionamentos a vocês de uma forma presencial. Uma outra questão aqui que eu quero dizer para vocês é que estarei postando as atividades no Google Sala de Aula. As atividades são bem fáceis, até porque a gente sabe que nesse período de pandemia a gente não conseguiu desenvolver o trabalho como realmente a gente desejava, mas está aí. Estamos terminando de passar por esse ano letivo, que foi menos conturbado do que o ano passado, porque já sabíamos como faríamos. Tivemos alguns erros, é lógico, devido à falta de técnica de trabalhar com esse novo sistema, mas conseguimos manter vocês na escola, estudando uma coisa, desenvolvendo a aprendizagem, pelo menos o mínimo possível. Vamos voltar a falar sobre a política brasileira, né? Nós fomos de FHC até Lula. Só que, nesse vídeo, eu vou detalhar mais um pouco da questão de Lula. Iremos passar por Lula, iremos passar pelos mandatos também de Dilma Rousseff, né? Breve relato, até para não ficar muito fadando para vocês, e falar algumas coisas em relação ao governo Temer. Sobre Bolsonaro, o rapaz está aí, qualquer coisa a gente envia um vídeo para vocês, na próxima quinzena, para a gente ir fechando nosso ano letivo. Vamos lá, o governo Lula. Diante de todas as tentativas, o ex-operário, vamos chamar de operário, que não tinha curso universitário, conseguiu se sagrar presidente do Brasil. É lógico que, para Lula conseguir tudo isso, ele teve que mudar de marketing político, ele teve que fazer uma série de reformulações nas campanhas que tinham sido feitas. Até porque Geraldo Alckmin, que era o candidato da situação, tinha um apoio, né, de um político também extremamente forte na época, que foi Fernando Henrique Cardoso, né, criador do Plano Real, conseguir estabilidade da moeda e etc, etc. Porém, a distribuição de riqueza do país ainda era uma dívida histórica que o Brasil tinha para com a população. Então, diante disso, Lula entrou, já de princípio, fazendo investimento no social para melhor distribuir a renda que o Plano Real, com a estabilidade econômica, conseguiu trazer. Então, em 2003, por exemplo, Lula criou o primeiro programa dele, inspirado na campanha de Betinho, sociólogo da época, que fez uma campanha, um combate contra a fome muito grande e que, infelizmente, morreu complicações do vírus HIV. Certo? Lula criou em 2003 o programa Fome Zero, que era um programa assistencial que dava algum subsídio para que a população, principalmente a mais carente, aquelas pobres e as que viviam abaixo da linha da pobreza, pudessem sobreviver. Houve uma série de questionamentos se esse programa Fome Zero iria surtir o efeito desejado, e aí foi reformulado um outro programa, e depois Dilma conseguiu anexar à Constituição Federal, que é uma coisa que a gente está vendo agora recentemente, mas quando estiver falando de Dilma, nós vamos entrar nesse mérito. Foi criado em 2004
o Bolsa Família, que aí já era um conjunto de componentes da assistência social que auxiliou e muitas famílias pobres e que viviam abaixo da linha da pobreza, pessoas de extrema pobreza. Esse programa, só para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, em 2015, ele conseguiu tirar da extrema pobreza 300 milhões de pessoas. 300 não, desculpe, viu? 13 milhões de pessoas. Viu como é que vai ser 300 se o Brasil não tem 300 milhões de habitantes ainda? Né? Mas, então, 13 milhões de pessoas foram tiradas da extrema pobreza com esse programa Bolsa Família, pessoas mais concentradas na região Nordeste, onde tem um déficit de emprego bem maior que as outras regiões. Mas, mesmo assim, ainda existia, e existe até hoje, as dúvidas, as críticas em relação a esses programas sociais, no caso, o Bolsa Família. Os políticos mais ligados à direita, né, que hoje estão no poder, eles sempre criticaram esse programa porque dizia o seguinte, que não tira as pessoas da pobreza, fazem com que as pessoas se acostumem com a pobreza. Segundo eles, é a entrega de dinheiro à população, fazer com que as pessoas deixassem de trabalhar, procurassem emprego e procurassem viver só daquelas condições. Esse pessoal da direita. Já o pessoal da esquerda alegava que, para as pessoas irem atrás do emprego, elas precisam vestir, precisam ter filhos na escola, precisam se alimentar. Então, o Bolsa Família serviria para quê? Para que até que a pessoa conseguisse esse emprego, ela tivesse as condições mínimas de sobrevivência. A partir de quando a pessoa procurou um emprego e conseguiu se fichar numa firma, o Bolsa Família era cancelado. E que a gente sabe muito bem disso, que há as fraudes, mas, na maioria das vezes, quando a pessoa consegue um emprego fixo, a primeira coisa de mas vai cortar seu Bolsa Família. Nada mais justo, porque a pessoa conseguiu um emprego, vai ganhar até mais do que o Bolsa Família, né? E aí não se justifica receber. Certo? Então, havia um impasse na questão do Bolsa Família. Alguns apoiavam, outros diziam que nada, está entregando peixe, o correto é ensinar as pessoas a pescar, o pessoal da direita. Já os da esquerda, do PT, PCdoB, né, PDT e etc., valorizavam o Bolsa Família, dizendo que até as pessoas se estabilizarem, era preciso manter pelo menos uma renda para que as pessoas não passassem fome. Durante esse primeiro mandato também do governo Lula, certo, ocorreu escândalos de corrupção, deles que teve as figuras principais, que foi Robert Jefferson, esse que está aparecendo aí nos telejornais, que está preso e que fez vídeo defendendo arma, etc. E um José Disseu, que era braço direito, era quem mandava praticamente no PT, não vou chamar nem braço direito de Lula, vou dizer que quem mandava praticamente no PT era muito poderoso, mas que se envolveu em uma série de falcatruas, a Polícia Federal conseguiu investigar e ele foi preso. Esse episódio ficou chamado de Mensalão do PT. E o que era isso? A troca de votos dos deputados e senadores. Por exemplo, tinha uma emenda constitucional para fazer, havia um jogo de dinheiro, aí havia lavagem de dinheiro e etc., para comprar os votos dentro da Câmara de Deputados e do Senado para que os projetos fossem aprovados. O mensalão foi isso. Certo? Mas, assim, os políticos, na época, foram investigados, foram julgados e foram condenados.
principalmente esse José Dirceu, que era chefe da Casa Civil do governo Lula e que foi substituído por Dilma Rousseff, certo? Mesmo com o escândalo do Mensalão, que tentaram colocar Lula, né, como coautor, etc. Mesmo assim, Lula não perdeu a popularidade e foi reeleito. Foi reeleito em 2006, certo? Prometendo não apenas manter os programas sociais e a estabilidade da moeda, que manteve, mas também um programa de aceleração econômica do país, que foi o tal do PAC, Programa de Aceleração Econômica, que era para construir e construiu, pelo menos iniciou, grandes obras no país, a exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que gerou emprego e que pretendia, e ocorreu agora, né, recentemente a gente viu a inauguração, que levou água para certos territórios no Nordeste brasileiro que não tinham água. Então, foi levado através do Rio São Francisco. Houve uma série de críticas, alguns dizendo que queria matar o rio, outros dizendo que eram obras faraônicas que consumiam muito dinheiro do governo e que não iam dar em nada. Mas, na época, é lógico, gerou muito emprego, investimento e gerou economia. Porque uma das frases que esse político, né, Luiz Inácio Lula da Silva, utiliza, e aí o julgamento que faz é o eleitor, né, que é o seguinte, que o que faz mover a economia é quando se joga dinheiro na mão do pobre. Então, ele sempre defendeu o Bolsa Família, que dizia, não, o pobre recebendo dinheiro para ter suas condições mínimas, ele vai no mercado comprar um sabão, vai comprar um feijão, vai comprar um arroz, que vai estimular a indústria, que vai estimular a agricultura e etc., e que o governo vai pegar parte desse dinheiro em imposto para investir novamente. Então, segundo eles, é isso. Então, o PAC também, segundo ele, geração de emprego, dinheiro na mão da população, que gira e dá retorno também para o governo. Só que Lula, em 2008, ele enfrentou uma crise econômica mundial. E o que fez? Fez uma política de baixou os impostos das indústrias do país para manter os empregos e tomou uma série de atitudes, né, que conseguiu minimizar os impactos da crise econômica de 2008 aqui para o Brasil. O Brasil terminou sofrendo menos com a crise de 2008 do que próprio Estados Unidos da América, tanto que tem questão de visita de Barack Obama aqui no Brasil, que olhou para Lula e disse, você é o cara. Então, e aí Lula terminou seu mandato com o Ibope, né, com aceitação muito alta, o que levou ele a eleger sua sucessora, que foi Dilma Rousseff. E aí, Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, eu digo presidente do Brasil, porque foi criado o termo presidenta depois dela, mas, na verdade, o presidente é assexual, entendeu? Então, não tem nada a ver homem ou mulher, o termo teria que ser usado presidente, mas devido a Dilma, por ser a primeira mulher com o mais alto cargo político da história brasileira, ela criaram o termo presidenta, certo? Ela deu continuidade do jeito dela, da política econômica e social do governo Lula, porém ela não teve o mesmo sucesso, ela não tinha o carisma,
ela não tinha articulação política para aprovação de seus projetos, tanto quanto Lula teve. E, para complicar mais ainda, ocorreu durante seu mandato uma série de escândalos de corrupção, de indícios de corrupção. A inflação, devido à política econômica da Petrobras, olha ela de novo, a bendita da gasolina e do óleo diesel, levou a indícios de inflação essa que estava sendo controlada desde o governo de Fernando Henrique, os 2 mandatos de Lula. Né? Então, 16 anos, aí a inflação começou novamente a preocupar, levando à queda de popularidade por parte da presidente Dilma. Uma outra questão também que levou em xeque a popularidade de Dilma foi que o PAC, aquele programa de aceleração econômica, deixado pelo governo Lula, ela não conseguiu acelerar. E os gastos que, segundo a sociedade, parte da sociedade, da política brasileira, eram desnecessários, gastos desnecessários com a Copa do Mundo e as possíveis fraudes que ocorreram nessas reformas e construções de Estado. Mesmo assim, veio as eleições e Dilma conseguiu ser reeleita, com uma margem de diferença de votos muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, ela ganhou de Aécio Neves com um percentual de 51,64 para 48,36. Pouco mais de 5 milhões de votos apenas. O que levou a dividir realmente a sociedade. Quem votava em Aécio Neves detestava Dilma, e quem votou em Dilma, mesmo sabendo que ela não estava tendo desenvolvimento que seu antecessor Lula, mas queria defender. Para piorar a situação de Dilma, veio a Operação Lava Jato, né, que a gente vê aí, tem desdobramento até hoje, o BNDES, na própria Petrobras, desvios de dinheiro de obras públicas, envolveu políticos tanto da oposição como da situação. A classe política brasileira ficou desmoralizada através da Operação Lava Jato. Aí, Dilma, veio crises econômicas mundiais que afetou o Brasil. Dilma, para tentar resolver isso, mudou a política econômica que tinha, o que desagradou, pessoal, desagradou sindicatos, sociedade civil, que, por exemplo, era uma política da austeridade, do controle fiscal. Ela aumentou impostos, aí aumentou a inflação, aumentou o transporte público, que nas grandes cidades o preço do aumento das passagens de transporte público é uma calamidade para a população. Diminuiu direitos trabalhistas na época, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores. Então, isso desagradou o sindicato, desagradou a sociedade civil, aí a oposição se viu numa plataforma com a possibilidade de derrubar o presidente. E aí incentivaram manifestações. O ano de 2015, 2016, culminou numa série de manifestações contra os políticos, e contra a presidente Dilma, que culminou no seu impedimento. Né? Eu evito falar o nome impeachment, porque americaniza as coisas demais. E aí, Dilma foi... a Câmara de Deputados e Senado aceitaram o impedimento de Dilma e houve aquela
abestalhação. Eu digo abestalhação porque, durante o processo de votação do impeachment de Dilma, tinham deputados que usavam tudo quanto é desculpa esfarrapada, os argumentos eram terríveis. Tinha deles que até dizia: estou votando para salvar a vida do meu papagaio, louro, Francisco, está lá em casa. Só faltava isso. E Dilma foi derrotada nessa votação. Eu estava, na época, no Farol da Barra, lá em Salvador, numa manifestação. Eu fui um dos que apoiou a manutenção do governo de Dilma, até porque já estava terminando o mandato dela. A esquerda seria derrotada nas urnas, eu tinha certeza disso, mas não achei justo o impeachment dela, porque uma das desculpas foi uma famosa pedalada fiscal, que se eu explicar aqui para vocês, é mais ou menos o seguinte: é o governo pegar uma parte do dinheiro do ano que vem já para investir esse ano, porque o caixa não deu. Então, pegar o dinheiro do seu próprio mandato, eu não acredito que seja crime. Eu acredito que seja crime assim. Você fazer tipo empréstimo para que os outros mandatos venham a pagar. Aí eu acredito que é pedalado fiscal, certo? Mas utilizaram isso como pedalado fiscal e aí criaram o impeachment e Dilma foi expulsa da presidência do Brasil, tendo entrado o seu vice, Michel Temer, do PMDB, do partido mais poderoso do Brasil, certo? Na época, Michel Temer entrou para fazer o que a direita queria: desinchar o Estado, diminuir os investimentos no social, não pôde retirar o Bolsa Família na época, porque Dilma conseguiu aprovar uma emenda constitucional transformando o Bolsa Família em lei na Constituição brasileira, que estão querendo mudar agora. Estão querendo mudar, não. Bolsonaro vai conseguir mudar. Quando vocês assistirem os jornais, tenham cuidado, prestem atenção e analise o que esse novo programa Bolsonaro quer colocar agora, porque só tem dinheiro até o ano que vem. Então, ele vai acabar o Bolsa Família, um programa de 2014, 2004 para cá, e vai iniciar um novo programa que só tem dinheiro até o ano que vem, viu? Só até o ano que vem. Depois vão ter que se virar para ver o que é que vão fazer. Certo? Então, o que aconteceu? Michel Temer não conseguiu tirar o Bolsa Família, mas ele conseguiu mexer na CLT, na Consolidação da Lei de Trabalho, da época de Getúlio Vargas, criando a precariedade nas carreiras, certo? É assim, o trabalhador, o empregador pode contratar o empregado para fazer o serviço tanto que ele quiser, ou seja, passou a ter trabalhos intermitentes. O empregador diz: Fabinho, eu quero que você vá dar aula só segunda e terça. Eu vou pagar no final do mês os dias que você trabalhou apenas. Entendeu? Então, acabou com a questão da obrigatoriedade da assinatura de carteira. E, quando assina a carteira, assina num contrato pré-determinado para receber só aqueles dias trabalhados, enquanto com carteira assinada você recebe pelo dia trabalhado, pelo sábado, pelo domingo, feriado, hora extra e o descanso de meio-dia até 1h da tarde. Saiu uma reportagem na CNN que aumentou a quantidade de pessoas empregadas no país, porém diminuiu a renda média do trabalhador, ou seja, tem mais gente trabalhando, porém estão ganhando bem menos. Isso aí foi uma herança do governo Temer. Temer também introduziu a ideia da reforma da Previdência, o que acarretou prejuízos enormes para a população brasileira, com o intuito de diminuir os gastos do governo para investir e gerar emprego, que não gerou.
e os empregos que geraram foi da forma que eu falei para vocês. Entrou também com reforma administrativa, que está tentando agora Bolsonaro aprovar, que é uma reforma contra o servidor público, tanto federal, estadual como municipal. Então, quem é filho ou parente de servidor público, sabendo que a PEC, que está sendo votada agora, que é a herança de Temer, adotada por Bolsonaro, é para precarizar mais ainda a vida do servidor público. E aí o governo Temer, que foi um tampão, só para terminar o mandato de Dilma, fez uma série de reformas que a direita queria. Como a classe política estava e ainda está desmoralizada, que eu vou até medir minhas palavras para falar aqui para vocês agora, mas aí veio as eleições, foi vencida por um político que se dizia não político. Foi Jair Messias Bolsonaro. O brasileiro tem a mania de votar naquele que ele acredita que não é político. Jair Messias Bolsonaro, com a promessa de moralizar a política, melhorar as condições do país, acabar com a roubalheira, se sagrou presidente do Brasil. E aí a análise do governo de Jair Bolsonaro, eu peço que vocês mesmos façam. Certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Certo? Espero ter esclarecido alguns pontos da política brasileira aqui para vocês, na questão da nossa república. Estarei nas próximas aulas postando vídeos que eu pesquiso em relação até o governo Temer, até o governo Jair Bolsonaro, e o restante fica pela análise pessoal de cada um, porque a gente traz os dados, mais as interpretações tem que ser de vocês. Valeu, pessoal, um forte abraço. Estarei voltando à atividade no Google Sala de Aula. Espero ter contribuído com a educação de vocês esse ano. Forte abraço. Fico triste por não ter tido esse contato presencial com vocês, mas, infelizmente, a pandemia ainda está aí, embora tenha melhorado, e não foi possível. Valeu, um forte abraço a todos.